Vamos falar agora de análise coletiva do trabalho? Você já parou para pensar como o pesquisador poderia fazer análise da atividade quando não tem acesso ao campo? Leda Leal, em seu artigo de 1993, desenvolveu a análise coletiva do trabalho. E em que consiste a análise coletiva do trabalho? A ACT, para os mais íntimos, é um método de análise da atividade. Neste método, fazem-se reuniões coletivas, onde os trabalhadores falam sobre seu trabalho. Inicialmente, o pesquisador começa as reuniões com a seguinte pergunta: O que você faz no seu trabalho? Essa pergunta funciona como fio condutor, onde o trabalhador descreve todo o seu dia de trabalho, abrindo espaço para os outros falarem também. Deve-se fazer pelo menos 3 reuniões. É a fala dos participantes e a escuta dos pesquisadores que vale, não há questionários, nem observações, nem filmagens, só a fala. Para que aconteça a CT, devem ser respeitadas as seguintes regras. Número 1. As reuniões se passam em grupos nos quais os trabalhadores são mais numerosos que os pesquisadores, o que ajuda a evitar os constrangimentos frente ao pesquisador. Número 2. Existe a necessidade que os trabalhadores sejam voluntários e tenham seu anonimato garantido. 3. As reuniões devem ocorrer fora do local e dos horários de trabalho, em ambiente não relacionado com a empresa. 4. Os participantes de cada reunião devem ser iguais hierarquicamente, ou seja, na mesma reunião não podem estar presentes trabalhadores e seus chefes. E qual deve ser a conduta dos pesquisadores durante as reuniões? Número 1. Ter interesse em conhecer aquele trabalho, pois os trabalhadores detectam se os pesquisadores estão realmente prestando atenção e entendendo o que eles estão falando. Número 2. Respeitar os trabalhadores e seus conhecimentos. 3. Saber escutar e não querer ensinar. 4. É também recomendável que haja mais de um pesquisador por reunião, para a troca de ideias, uma vez que essas reuniões exigem muito do ponto de vista cognitivo e emocional. E em relação aos trabalhadores, há alguma regra? Não, os trabalhadores são livres e devem se sentir o mais confortável possível para se expressar. A ACT só dá certo quando os pesquisadores se tornam invisíveis, ou seja, apenas ouvintes naquele meio. Assim, ocorre uma troca de experiências de trabalho entre os participantes, evidenciando as regulações e as suas individualidades. E o mais importante, é recomendável que os resultados deste processo sejam devolvidos aos participantes e à sociedade, em forma de pequenos livros sobre a análise coletiva do trabalho, sendo essa também uma tarefa dos pesquisadores. A seguir, um exemplo da CT. Um estudo realizado sobre o trabalho dos pescadores de lagosta do Rio Grande do Norte tinha como objetivo compreender o porquê havia tantos pescadores com as pernas paralisadas. A ACT foi realizada em 3 etapas. A primeira, com a apresentação aos pescadores sobre o que seria feito. Posteriormente, voltou-se com os resultados da primeira reunião em forma de relatório. Por fim, o lançamento de um livro. As crianças de uma escola do município participaram desse método realizando desenhos sobre a pesca. Mais de 200 pessoas, incluindo as famílias e os pescadores, também fizeram parte dos resultados desse método. Por fim, a resposta obtida foi em relação ao modo precário e perigoso como os pescadores estavam realizando o mergulho para realizar a pesca. Dessa forma, conhecendo a origem do problema, é possível realizar medidas a fim de prevenir tais acidentes. Isso faz da CT um método válido, permitindo com que os trabalhadores e a comunidade conheçam a atividade dos pescadores de lagosta e reivindiquem melhorias.